O Quiz Mania Brasil é um canal de perguntas e respostas diferente, porque é feito para você com muito carinho e cuidado. Sabemos que você quer um conteúdo de qualidade e é isso que queremos oferecer para você. Aqui a gente aprende e se diverte juntos. Portanto, se você gostar, não deixe de curtir esse vídeo, de comentar quantos pontos você fez e nos dizer a cidade que você mora. Só assim o YouTube entende que esse é um conteúdo bom para ser promovido para mais pessoas. Hoje temos 30 perguntas, quero saber quantas você consegue acertar. Vamos lá? Como é chamado quem nasce no estado do Amapá? Amapuru, Amapaense, Amapoano ou Amapauara? Situado no norte do Brasil, o Amapá é um estado que faz fronteira com o Suriname, a Guiana Francesa e o Oceano Atlântico. A floresta amazônica abrange uma grande parte de sua área e o rio Oiapoque faz parte de sua fronteira ao norte. A capital, Macapá, é conhecida pela fortaleza de São José de Macapá e pelo monumento do Marco Zero, um obelisco que marca o Equador. Quem nasce ou mora no estado do Amapá é amapaense. Em que país fica a maior biblioteca do mundo? Na Turquia, nos Estados Unidos, na Rússia ou na Inglaterra? Ela fica nos Estados Unidos, mais especificamente em Washington. A Biblioteca do Congresso é a maior do mundo em tamanho e em quantidade de obras no acervo. São incríveis 155 milhões de exemplares em mais de 400 diferentes idiomas. Segundo a Bíblia, qual mar se abriu para a passagem do povo judeu? O Mar Egeu, o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho ou o Mar da Galileia? O episódio está no Êxodo, um livro do Velho Testamento. Os egípcios, depois de enfrentar várias pragas enviadas por Deus, concordam em libertar os judeus mantidos como escravos. Liderados por Moisés, os judeus partem em direção à terra prometida. Mas o faraó egípcio se arrepende de tê-los deixado ir e envia um exército para persegui-los. Ao chegar às margens do Mar Vermelho, Moisés faz com que as águas se abram para a travessia dos judeus e se fechem em seguida, afogando os soldados egípcios. Que país não tem uma constituição escrita? A Alemanha, os Estados Unidos, a Espanha ou a Inglaterra? Os ingleses não possuem uma constituição escrita. O direito constitucional inglês vincula-se historicamente ao desenvolvimento de tradições normativas na Inglaterra, no país de Gales e na Irlanda do Norte. É o direito constitucional da Grã-Bretanha, excluindo-se naturalmente a Escócia, em cujo território viceja direito de formatação romanística. Que deficiência dos olhos é popularmente conhecida como vista cansada? Presbiopia, hipermetropia, astigmatismo ou retinopatia? A presbiopia, também conhecida como vista cansada ou síndrome do braço curto, é um problema de visão que faz parte do envelhecimento natural dos olhos. Ou seja, um processo comum que acomete a todos nós, normalmente a partir dos 40 anos. Qual é a rodovia mais longa do mundo? A Pan-Americana, a National One na Austrália,
a Transiberiana ou a Transcanadá? A rede de estradas pan-americana atravessa 2 continentes e 18 países, do norte do Alasca a Ushuaia, no sul da Argentina. Essa rodovia tem 50 mil quilômetros de extensão e tem trechos oficiais e não oficiais. Samosa, Wadapão, Vindaloo e Lassi são iguarias típicas da culinária de qual país? Turquia, Índia, Líbano ou Croácia? A comida indiana é uma das mais famosas, peculiares e deliciosas do mundo. Todos os anos, milhares de turistas visitam esse país asiático na procura de provar as autênticas iguarias que essa cultura milenar tem a oferecer. A Índia é um país de contrastes, sabores, aromas e surpresas. Quem provou nunca esquece. Todas as iguarias listadas fazem parte da culinária indiana. Em que país nasceu Santo Antônio, o conhecido Santo Casamenteiro? Itália, Espanha, Portugal ou França? Fernando de Bulhões, conhecido como Santo Antônio, nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 15 de agosto de 1195. Venerado pela Igreja Católica, foi canonizado pelo Papa Gregório IX em 30 de maio de 1232. Seu dia festivo é comemorado no Brasil e em Portugal no dia 13 de junho. Em qual hora completa, os ponteiros do relógio registram um ângulo de 180 graus? 3 horas, 6 horas, 9 horas ou 12 horas? Quando temos uma hora completa, o ponteiro dos minutos sempre estará apontando para o 12. Desse modo, para que se forme um ângulo de 180 graus com o ponteiro das horas, este deve estar apontando para o 6. Portanto, 6 horas é a resposta correta. Em qual país foi realizado o Festival de Música de Woodstock em 1969? Na Inglaterra, na Austrália, no Canadá ou nos Estados Unidos? Woodstock é considerado um marco da era da contracultura dos anos 60, com 32 dos principais músicos da época apresentando cerca de 300 canções. Entre os dias 15 e 18 de agosto de 1969, uma pequena cidade do estado de Nova York recebeu entre 400 e 600 mil pessoas. Qual é o acento gráfico da palavra lágrima? O agudo, o circunflexo, o grave ou o til? Os acentos gráficos em português são o acento agudo, o acento circunflexo e o acento grave. Embora alguns autores considerem o til como um acento, o til é uma marca de nasalidade e não necessariamente corresponde a uma alteração de acento, que é um parâmetro fonológico. O acento agudo é utilizado para marcar a vogal tônica aberta numa palavra. Como exemplo, lágrima, ótimo, que é a resposta correta para essa pergunta, acento agudo. Qual é a ciência e a tecnologia do voo espacial?
É a astronomia, a astrologia, a astronáutica ou a astrofísica? A astronáutica pode ser definida como o ramo da ciência e da técnica que se ocupa com máquinas projetadas para operarem fora da atmosfera terrestre, sejam elas tripuladas ou não tripuladas. Em outras palavras, é a ciência e a tecnologia do voo espacial. Como se chama a autoridade máxima do Ministério Público? É o desembargador, o procurador-geral, o promotor-geral ou o delegado-geral? O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União e do Ministério Público Federal. Ele é também o Procurador-Geral Eleitoral. Procurador-Geral é a resposta correta para esta pergunta. Como se chama o conjunto dos números que podem ser representados por frações de números inteiros? Não naturais, naturais, complexos ou racionais? Números racionais são os números que podem ser representados por frações de números inteiros, contanto que o denominador seja qualquer número diferente de zero. Não são números racionais as dízimas não periódicas, as raízes não exatas e a raiz quadrada de números negativos, que é um número complexo. Quem é o compositor da ópera A Flauta Mágica? Bach, Beethoven, Mozart ou Strauss? A primeira apresentação da ópera A Flauta Mágica de Mozart aconteceu em Viena em 30 de setembro de 1791. O compositor morreria 3 meses depois. O compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart nasceu em Salzburgo, na Áustria, em 27 de janeiro de 1756. Qual o nome é dado a um ângulo que tem menos de 90 graus? Agudo, reto, obtuso ou raso? Os ângulos agudos medem menos de 90 graus. Os ângulos retos medem 90 graus e os ângulos obtusos medem mais de 90 graus. O ângulo agudo é a resposta correta para essa pergunta. Qual o maior país do mundo sem costa marítima? É Uganda, a Bielorrússia, a Mongólia ou o Cazaquistão? A definição de mar não inclui os mares que não estão ligados aos oceanos. Então, o Mar Cáspio e o Mar de Aral, por serem lagos, permitem que alguns países que neles têm costa sejam considerados países sem costa marítima. O Cazaquistão é o 9º maior país do mundo, mas é o maior país sem litoral do mundo. Ele faz fronteira com a Rússia, China, República do Quirguistão, Uzbequistão, Turcomenistão e o Mar Cáspio. Kingston é a capital de qual país? Jamaica, Porto Rico, África do Sul ou Namíbia? A Jamaica é um país insular do Caribe com uma topografia exuberante de montanhas, florestas tropicais e praias com recifes.
Muitos dos seus resorts all-inclusive estão localizados em Montego Bay, com sua arquitetura colonial britânica, e Negril, conhecida pelos locais de mergulho. A Jamaica é famosa como o berço da música reggae e sua capital Kingston abriga um museu dedicado ao cantor Bob Marley. Quantos lados tem o icoságono? 12, 16, 20 ou 8? A resposta para a pergunta de quantos lados tem o icoságono é 20. É possível afirmar que o icoságono é um polígono regular, pois todos os seus ângulos possuem a mesma medida. Qual é a última modalidade disputada em um decátulo? 100 metros, salto em altura, lançamento de disco ou 1.500 metros? O decátulo faz parte dos Jogos Olímpicos desde 1912 em Estocolmo. É uma modalidade composta por 10 provas de atletismo, que são cumpridas pela seguinte ordem durante 2 dias: 100 metros rasos, salto em distância, lançamento de peso, salto em altura, 400 metros rasos, esses no primeiro dia. No segundo dia, temos 110 metros com barreiras, lançamento do disco, salto com vara, lançamento do dardo e 1.500 metros rasos. Qual é a fonte da energia heliotérmica? O sol, vento, rios ou carvão? A energia heliotérmica é aquela gerada a partir do calor contido nos raios solares. Numa usina heliotérmica, esse calor é convertido em energia elétrica. As regiões que oferecem as melhores condições para a instalação de usinas heliotérmicas são aquelas com pouca presença de nuvens durante o ano, além de altos níveis de radiação solar. Qual é considerado ou considerada o berço da civilização ocidental? É a Mesopotâmia, a Grécia, a Índia Antiga ou Roma? Considerado o berço da civilização ocidental, a Grécia Antiga deixou um legado cultural que foi a base da cultura do mundo moderno. A cultura grega influenciou na linguagem, na política, no sistema educacional, na filosofia, na ciência, na tecnologia, na arte e na arquitetura. Qual o país do mundo tem o unicórnio como animal nacional? É a Irlanda, a Escócia, a Inglaterra ou o Canadá? Para quem é de fora, tudo isso pode parecer um absurdo. No entanto, há dezenas de lugares onde é possível ver o mítico cavalo branco dos contos de fada à solta em Edimburgo e em toda a Escócia. No Palácio de Holyrood House, no Castelo de Edimburgo, no Castelo de Craigmillar e na Catedral de St. Giles, todos localizados em Edimburgo, os unicórnios são onipresentes. Qual é o planeta do Sistema Solar conhecido como o Planeta Vermelho? Mercúrio, Vênus, Marte ou Júpiter? Dentre os 8 planetas do Sistema Solar, Marte ocupa a 4ª posição a partir do Sol. Sua cor avermelhada se deve ao solo rico em ferro. A superfície
cheia de crateras formadas por impactos de asteroides, apresenta diversas estrias, como se fossem antigos leitos de rios. Quais são as maiores economias do continente asiático? China e Coreia do Sul, Austrália e Japão, China e Índia ou China e Japão? O Extremo Oriente é a região mais rica da Ásia, possuindo duas grandes potências econômicas, a China e o Japão, segunda e terceira maiores economias mundiais. As economias na região se caracterizam por produtos industrializados de alta tecnologia, como o Japão e na Coreia do Sul, e produtos de baixo valor agregado, como na China. O Estreito de Bering é um estreito que liga os oceanos Pacífico e Ártico e fica entre quais países? Rússia e Croácia, Rússia e Estados Unidos, China e Coreia do Norte ou China e Japão? O Estreito de Bering é uma região marítima que separa os continentes asiático e americano, a Rússia e o Alasca nos Estados Unidos. É conhecido como um local de difícil navegação em função do clima hostil praticamente o ano todo. Seu nome foi dado em homenagem ao navegador dinamarquês com nacionalidade russa Vitus Jonassen Bering, responsável em 1724 pela primeira navegação pelo local. Se você estiver jogando boliche e fizer um strike, quantos pinos você vai ter derrubado em uma só jogada de bola? 10 pinos, 12 pinos, 15 pinos ou 8 pinos? A partida de um jogo de boliche oficial consiste de 10 jogadas. Em cada uma, o jogador tem direito a lançar até 2 bolas com o objetivo de derrubar os 10 pinos em 2 tentativas. Quando derrubam-se os 10 pinos na primeira jogada, chama-se de strike, e quando derrubam-se todos os 10 pinos na segunda jogada, chama-se spare. Como se chama o período na mulher que abrange desde o dia do nascimento do bebê até a volta da menstruação depois da gravidez? Menopausa, climatério, puerpério ou perimenopausa? O puerpério é o período após o parto até que o organismo da mulher volte às condições normais, como era na pré-gestação. Assim, ele se inicia com a saída da placenta e termina com a primeira ovulação, que será seguida de menstruação. A citologia é o ramo da biologia que estuda o quê? Os organismos unicelulares, as árvores, as células ou os biomas naturais? A biologia celular ou citologia é a ramificação da biologia que estuda a estrutura e função da célula, também conhecida como a unidade básica da vida. Qual das classificações básicas da voz humana se refere à voz feminina? Baixo, tenor, barítono ou contralto? A classificação básica da voz humana para o canto é feita em aguda, média e grave. A voz feminina mais aguda é chamada de soprano e a masculina de tenor. Já a mais grave é contralto para as mulheres e baixo para os homens. Por fim,
A voz intermediária feminina é a mezzo-soprano e a masculina é barítono. Contralto é a única classificação de voz feminina das opções apresentadas e é a resposta correta para essa pergunta. Vamos dar uma respirada antes da pergunta bônus? Então, que tal curtir esse vídeo? Muito obrigado. Cora Coralina escreveu: Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota. Qual era o primeiro nome de batismo de Cora Coralina? Carolina, Ana, Dora ou Severina? Ana Lins dos Guimarães Peixoto era o nome de batismo da poeta Cora Coralina, uma brasileira que começou a publicar os seus trabalhos quando tinha 76 anos. Esses lindos versos são parte do maravilhoso poema Eu Sou Aquela Mulher. É espantoso como uma mulher que cursou até a 3ª série do curso primário tenha criado versos tão preciosos. Vou deixar um link para o poema completo na descrição desse vídeo, tá bom? Vale a pena conhecer mais sobre Cora Coralina e sua obra. Você vai adorar. Uma grande semana para você. E esse foi o nosso Quiz Mania Brasil de hoje. Gostou? Quantas você acertou? Conta pra gente nos comentários. Ah, e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever em nosso canal. Precisamos muito disso para o YouTube entender que a gente faz um conteúdo legal e promover mais a gente. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.